Bom dia, Daniel. Uma saudação especial a você e aos colegas de bancada. Parabéns pela cobertura aí do escândalo do Banco Master e principalmente também a toda a nossa audiência. Ivan, Donald Trump disse ontem que os Estados Unidos não vão pagar o valor de 300 bilhões de dólares para ajudar na reconstrução do Irã. O valor é mencionado no texto desse acordo de paz que foi firmado entre os dois países, mas não determina quem vai arcar pelo plano. Do lado iraniano, o líder supremo do regime Ayatollah, Mojtaba Khamenei, disse que tinha opinião diferente sobre o acordo de paz, que Trump agiu por desespero para fechar o tratado. Valor exorbitante esse que o Irã quer para sua reconstrução, hein, Ivan? E eu também tenho uma opinião diferente aí do Khamenei, porque, de fato, o memorando não cita que os Estados Unidos têm que arcar com esse valor, e sim empresas privadas, e que os Estados Unidos intermediaria, então, esse apoio do capital privado para a reconstrução do Irã. A gente sabe que sempre que acontece uma guerra, como a questão da Ucrânia também, enfim, tão logo termine, né, essa guerra, várias empresas elas aproveitam a oportunidade de investir, porque é justamente na reconstrução de um país que você tem grandes retornos. Então, você vê como é que são as coisas, né? O Irã conta com as empresas capitalistas ocidentais para a sua reconstrução. Esse é um ponto extremamente importante do memorando. Agora, Daniel, a gente precisa voltar aqui na segunda-feira da semana passada, né, quando a gente conversava com o professor Marcelo Suano, professor também Rocha Monteiro, que é o seguinte: será que esse acordo vai sair do papel? A reunião que deveria acontecer na Suíça hoje já foi cancelada. Israel atacou a noite inteira e amanhã, agora, o sul do Líbano, eliminou vários terroristas do Hezbollah. Então, a equipe iraniana que deveria decolar em direção à Suíça ontem cancelou a viagem. O vice-presidente J.D. Vance também cancelou a sua viagem, uma vez que não teria ninguém lá para ele conversar. Então, esse encontro que deveria dar início, né, à implementação, aí sim, de um tratado de paz, simplesmente foi adiado até segunda ordem. Então, é por isso que nós precisamos acompanhar muito, Daniel, dia a dia, como nós estamos fazendo aqui, até para facilitar o trabalho da nossa audiência, porque, como a gente avisou na segunda-feira, olha, daqui até sexta tem muita coisa para acontecer, e de fato aconteceu. Israel, com esses ataques, acabou aí distanciando qualquer iniciativa iraniana de participar das reuniões lá na Suíça. Então, antes de falarmos da reconstrução do Irã, dos 300 bilhões, quem vai pagar, quem não vai, eu sei que o Irã está querendo esse dinheiro o quanto antes, a gente precisa começar a ver mesmo a implementação desse memorândum na prática, Daniel. Marcelo Rocha Monteiro vai trazer um ponto para a nossa conversa contigo, Ivan. Bom dia, Ivan. Você sabe que eu sou fã de carteirinha De Leste a Oeste toda sexta-feira, né? E o programa da semana passada, que como sempre estava excelente, você usou uma imagem que eu achei muito interessante, só se referindo a um outro assunto, que foi aquela questão do cidadão irlandês esfaqueado, né? Por se não me engano, um sudanês, né? Foi degolado, foi uma tentativa de degolá-lo, né? E você dizia, enquanto isso acontecia na Síria, lá patrocinado ali pelo Estado Islâmico, o cidadão britânico assistia isso pela televisão e o locutor dizia, agora vem a previsão do tempo, né? Só que agora está acontecendo no quintal dele. Eu queria fazer uma analogia com essa situação de Israel, né? Porque o americano está vendo a atuação do Irã, mas ele está lá do outro lado do oceano. E o israelense está com o iraniano no seu quintal. O Irã não faz fronteira com Israel, mas o Líbano faz, e no Líbano tem o Hezbollah, que é um instrumento do regime iraniano que declaradamente tem como objetivo a destruição de Israel. Então, como é que vai ser isso? Porque não é a mesma coisa para o israelense, né? Ele não está assistindo pela televisão e depois entra a previsão do tempo. Ele tem ali, ao norte do país dele, um grupo patrocinado pelo Irã que quer a destruição de Israel. Você não acha que isso é um grande complicador para a implementação desse acordo? Quer dizer, a perspectiva americana e a perspectiva israelense, por mais que os países estejam normalmente alinhados, essas perspectivas são diferentes, né? É uma questão de sobrevivência para Israel. Bom dia, professor Marcelo. Muito boa a analogia. Eu gostei, mas tem solução para essa analogia.
Nós sabemos, professor Marcelo, que existe um lobby, lembrando que o lobby nos Estados Unidos é legal, está tudo dentro das 4 linhas, muito grande de Israel em Washington perante ao Congresso. Agora, realmente, a comunicação para a população americana da gravidade do fato do Irã ter uma bomba atômica, ela é diferente da comunicação da guerra. É impressionante. A mesma pesquisa que aponta que os americanos são a favor de impedir que o Irã tenha bomba atômica, aponta que eles são contrários à guerra. Então, só faltou perguntar, e aí, como é que a gente vai fazer para impedir que eles tenham uma bomba atômica, né? Olha, professor Marcelo, o que eu estou acompanhando é que nas próximas semanas, talvez meses, seja lançada uma campanha justamente para mostrar para a população americana o que está acontecendo em Israel, mas não no noticiário das 8. Porque, veja bem, os Estados Unidos têm um mini Hezbollah, eu digo mini em termos de capacidade bélica, também ali na sua fronteira com o México, que são esses cartéis, essas operações que estão acontecendo na América do Sul, na América Latina, no Mar do Caribe, em certa medida, elas têm o mesmo efeito que as operações de Israel ao sul do Líbano contra o Hezbollah. Ou seja, impedir que um inimigo tente a sua destruição, porque quando você coloca milhares de quilos de drogas dentro dos Estados Unidos, você está destruindo aquele país. O Hezbollah faz com foguetes, os cartéis fazem com drogas, mas o efeito final é o mesmo. Agora, qual será esta campanha? Mostrar para a população americana que esses grupos que operam no Caribe, essas organizações terroristas designadas, são aliadas do Hezbollah. Portanto, dar as ferramentas para Israel destruir o Hezbollah e, de consequência, derrubada do regime iraniano, automaticamente você vai cortar o financiamento, a logística desses grupos que operam na América Latina. Professor Marcelo, eu vou abrir o leque aqui um pouco, já que o senhor mencionou de leste a oeste, uma saudação para nossa colega Ana Paula Henkel, que ela fala da colcha de retalhos. Bom, como que a gente pode demonstrar isso para a população? Porque alguém no Brasil que está nos acompanhando diz, ok, eu estou preocupado com o PCC, por que eu deveria me interessar com um grupo jihadista do Paquistão, por exemplo? Nós tivemos essa semana o porta-voz da Europol, que seria uma espécie de FBI da União Europeia, para as pessoas entenderem, dizendo o seguinte, olha, o PCC faz todo o translado, perdão, a logística da droga da América Latina para a Europa, e o PCC recebe em armas do Paquistão. O preço, né, dessa logística. Então, está tudo interconectado, professor Marcelo, e é aí que os defensores de Israel, os defensores da causa da queda do regime iraniano precisam trabalhar, mostrar para a população americana o seguinte, olha, vocês também têm um Hezbollah aqui, que está na fronteira, e isso não é um trabalho tão difícil, porque as pessoas sentem no dia a dia isso também, lá nos Estados Unidos, não tanto quanto no Brasil. Pois saibam que esses grupos que operam na fronteira são aliados do Hezbollah, que está tentando a destruição do nosso principal aliado no Oriente Médio, que é Israel. Professor Marcelo, espero ter aí respondido a sua pergunta. Daniel, devolvo para você. Muito bem, Ivan Kleber, já vou passar aqui para o outro Marcelo, que é o Marcelo Suano, mas antes eu quero registrar aqui, nós temos 9.000 telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição, na nossa conversa com o nosso analista de internacional, Ivan Kleber, diretamente de Londres, trazendo as notícias mundo afora para a gente, e apenas 3.500 curtidas, 3.400 curtidas. Vou pedir a você que até aí, ó, tá aí na tela, 3.400 curtidas nesta edição do Jornal da Oeste, que tem 9.000 telas acompanhando o nosso jornal. Peço a você que deixe o seu like, é muito importante para incentivar o nosso conteúdo, para que outras pessoas conheçam o Jornal da Oeste, primeira edição. Combinado assim? Não deixa a gente atrás aí de outros canais, não. Vamos subir aí o número de likes, porque ajuda no impulsionamento. Eu tenho certeza que você gosta desse conteúdo e você quer que ele chegue a muito mais pessoas, então nos ajude, só deixando o like. Diga, Suano. Ivan, um bom dia, é sempre um prazer conversar contigo. Você trouxe uma questão que, para mim, ela não precisa ter muitas demonstrações. É só uma questão de você observar de uma forma concreta. A parceria entre grupos terroristas, em especial o Hezbollah e o crime organizado, é muito grande por várias razões. Inclusive, apenas estou fazendo esse ponto para fazer uma pergunta, duas perguntas sobre o Oriente Médio para você. Inclusive, há notícias que circularam que no caso do Maduro,
O próprio Serviço de Inteligência de Israel acompanhou passo a passo, e não é porque ele queria derrubar do Maduro ou estava preocupado com a Venezuela, não, porque ele sabia da penetração e influência do Hezbollah com o governo Maduro. Ou seja, esses grupos transitam e eles fazem parceria, estratégia e tática para os seus respectivos trabalhos, independentemente das ideologias que regem as suas percepções. Mas por que eu estou dizendo isso? Você trouxe há um tempo atrás, que é algo que eu achei fantástico quando eu perguntei sobre a credibilidade do Trump na Europa. Aí você disse, não, mais importante é a perda de credibilidade do Trump entre os países do Oriente Médio, os países árabes, que é possível até que haja uma acomodação entre os árabes e o persa, que no caso é o Irã, porque queira ou não queira, eles têm até um elemento comum, que é o islamismo. A pergunta que eu te faço, primeiro, como é que está a perda de credibilidade do Trump e a possibilidade dos países árabes acomodarem com o regime do Irã? Em função da segunda pergunta, que é, este acordo que foi apresentado aí, você observa os 14 pontos, apesar das firulas, ele parece uma capitulação do Trump. Na realidade, ele, além de estar capitulando diante do Irã, ele está deixando o maior pilar de defesa do Ocidente no Oriente Médio sozinho, que é Israel. Israel não tem como ceder a um acordo como esse. Porque, como você também trouxe uma outra vez, a questão para Israel é existencial, não é uma questão de governo. Primeira pergunta, os árabes em relação ao Irã e o problema de abandonar Israel com um acordo de paz que parece uma capitulação americana. Bom, bom dia, professor Marcelo Suano. Olha só, a questão dos árabes, ela tem um fator aí de complexidade muito grande chamado a chamada divisão interna do mundo islâmico entre xiitas e sunitas. É isso que permitiu que os Estados Unidos tivessem bases em vários países do Golfo, né? A maioria deles sunitas e o Irã de vertente xiita. Os sunitas não querem que o Irã tenha uma bomba atômica e se transforme de fato ali na grande e única, talvez, potência regional, com exceção de Israel dentro do mundo islâmico na região, né? Você tem o Paquistão, que tem a bomba atômica, mas ele não tem essa aspiração e nem a capacidade de se transformar uma potência como o Irã poderia se transformar, né? O Irã ele diversificou mais, digamos assim, as operações dele, por exemplo, também na fabricação de drones. Então, essa aproximação eu acho ainda muito prematura. Agora, com certeza, em algum momento, nas próximas semanas, se de fato esse acordo, do jeito que está aí, avançar, os países do Golfo, entre eles, terão que fazer algumas reuniões e se perguntar quem fará a nossa defesa. O meu temor, professor Marcelo, é que isso aproxime os países do Golfo da China, o que seria um erro geopolítico, estratégico dos Estados Unidos de consequências inimagináveis. Porém, esse é um cenário ainda muito prematuro. A gente não pode ainda acreditar que seja esse o cenário. Sobre a questão do isolamento de Israel ou não, que dialoga com essa sua primeira pergunta, professor Marcelo, nós temos um ponto que eu recomendo muito aqui para a nossa audiência. Nós não podemos tentar adivinhar o que vai acontecer daqui 4 dias, daqui 3 dias. Vamos viver dia por dia nessa questão, porque está todo dia mudando. Então, eu acredito que antes de sofrer por antecedência diante dos 14 pontos, que eu concordo, são péssimos para Israel, péssimos para os Estados Unidos, vamos ver se de fato esse acordo entra em vigor da maneira que ele está. Eu acho que existe uma pressão muito grande dentro dos Estados Unidos, não só pelo lobby de Israel, mas também de congressistas republicanos, para que esse acordo não avance da maneira como ele foi colocado. O grande, aspas, patrocinador desse acordo, o grande incentivador desse acordo, da maneira que ele está, é o atual vice-presidente J.D. Vance, tanto que ele estaria na Suíça hoje para dar início às negociações diretas com o Irã, coisa que não aconteceu. O J.D. Vance, eu acredito que ele tem um futuro brilhante pela frente, ele tem uma história de vida muito importante a ser compartilhada com as pessoas, mas é o primeiro cargo assim importante em termos internacionais que ele ocupa. Ele foi senador pelo estado do Ohio. Com todo respeito ao estado do Ohio, a gente sabe que ser vice-presidente tem um peso maior. E eu acredito que talvez ele não tenha ainda a exata dimensão daquele acordo que está ali na mesa. E ele está dando conselhos para o presidente Trump, e eu acho válido, ele é o vice-presidente, tem que participar mesmo, mas sem a devida atenção histórica do momento
e também das relações ali de Israel com o mundo árabe. Então, eu acredito que em algum momento alguém talvez converse com o vice-presidente J.D. Vance dizendo, olha, esse caminho aqui pode te gerar um problema lá na frente. O presidente Trump está em fim de carreira política, já está com 80 anos. Quando entregar a faixa em 2029, ele se aposenta. Você tem toda a sua carreira pela frente. E esse acordo, do jeito que está, pode cair no colo do J.D. Vance um eventual fracasso. Então é por isso que eu recomendo prudência, no sentido de não cravar que é isso que vai acontecer, porque, de fato, se esse acordo progredir da maneira que nós estamos aqui, daqui 5 anos nós estaremos aqui no Jornal da Manhã repercutindo outra guerra, outra ameaça do Irã com uma bomba atômica, algo nesse sentido. E obviamente que ninguém quer isso, muito menos Israel, que não pode se permitir de ficar isolado e de baixar as armas. Porque se Israel baixar as armas, não é que acaba a guerra. Acaba Israel, essa frase não é minha, é de uma primeiro-ministro de Israel dos anos 70, Goldmeier, né? Eu devolvo para o estúdio. Ivan, não tem possibilidade, a gente sabe, de reeleição do presidente Trump, já é o segundo mandato, a lei americana não permite, e 2 nomes que a gente frequentemente ouve para possível sucessão, né, possíveis candidatos na próxima eleição presidencial pelo Partido Republicano são exatamente o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio. Então eu queria saber se eu estou viajando aqui, ou se existe, dá para fazer um link entre essa questão da guerra do Irã e a questão sucessória americana. Quer dizer, a impressão que a gente tem é do Vance aparecendo como pomba e o secretário de Estado, Marco Rubio, como falcão. Essa é uma antiga imagem, né? Muito usada na política americana. Pombas, os pacifistas, falcões, aqueles mais guerreiros, né? Dá para pensar nesse tipo de coisa? Já existe essa divisão aí no cenário político interno americano? Ou eu estou especulando? Não está, professor Marcelo. Essa expressão pombos e falcões, ela ganha força nos anos 70, né, com a política do Henry Kissinger em relação à China também, enfim, e ela vem acompanhando a diplomacia americana desde então. Olha, algumas informações de bastidor apontam que pelo J.D. Vance, por exemplo, o Maduro sequer teria sido capturado. Tanto que, se a gente pegar as reportagens, matérias da época, nós não vamos ver uma palavra dele em relação à Venezuela. Sempre o secretário Rubio e o presidente Trump e o secretário de guerra Peter Hegseth. O Peter Hegseth também é considerado um falcão aí nessa questão. Então, existe sim uma especulação nos Estados Unidos que para cada ação do Marco Rubio, o J.D. Vance tente antagonizar esta ação para chegar lá na frente, né, nas primárias, porque vale lembrar aqui a nossa audiência que não é que eles vão sentar em redor de uma mesa, vai sair um acordão e o candidato vai ser fulano. Não. Lá nos Estados Unidos tem primárias, tem eleições nos 50 estados, o candidato, isso também vale para o Partido Democrata, precisa ganhar o voto do seu próprio eleitor primeiro, para depois competir com um partido opositor, né? E muitas pessoas estão acompanhando a decadência do Partido Democrata. Então existe uma leitura que, na minha opinião, pode ser considerada um pouco arrogante, de que quem vencer as primárias republicanas é o favorito para vencer as eleições presidenciais. E o J.D. Vance, então, estaria elaborando um plano para ser o antagonista do secretário Marco Rubio. A gente quase não vê declarações do J.D. Vance, por exemplo, das operações que estão acontecendo na América Latina. Por quê? Porque elas, até o momento, estão sendo um sucesso. Ainda ontem os Estados Unidos interceptaram mais lanchas, enfim. Hoje o Equador anunciou uma parceria militar extremamente importante para combater o narcotráfico, as designações do PCC, do Comando Vermelho, enfim. Então, na América Latina, o J.D. Vance não está falando muito, enquanto que o Marco Rubio está nadando de braçada. E aí talvez ele tenha encontrado no Irã uma maneira de antagonizar, porque pelo que a gente conseguiu apurar de Washington, professor Marcelo, o Marco Rubio ele não vê com bons olhos esse acordo e por ele os Estados Unidos continuariam mais um pouco a guerra para tentar derrubar o regime iraniano. Então, eu acredito que a sua visão política de falcão aí, professor Marcelo, conseguiu enxergar agora, em 2026, um cenário que pode ser o possível lá em 2028, esse embate entre J.D. Vance e Marco Rubio pela indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais. Daniel, devolvo para você.